Tem muita gente comprando fundo imobiliário achando que está fazendo uma escolha tranquila. A lógica parece boa, né? Dá mesmo para investir em imóveis top, com pouco dinheiro, receber renda mensal, imóvel sem dor de cabeça, diversificação, aquele dinheirinho pingando todo mês aí na sua conta. Só que às vezes o que parece ser uma oportunidade pode ser o pior investimento da sua vida, meu amigo. Então, se você investe em fundo imobiliário ou se você pensa em investir, né? Esse vídeo aqui vai salvar o seu bolso e, claro, por isso, merece o seu like e a sua inscrição aqui no canal. A gente fez um vídeo, deu o que falar sobre os fundos imobiliários, vou deixar para você ver no final, porque a galera apontou alguns defeitos que eu quero tocar aqui, eu quero mostrar para você como isso impacta o seu bolso. A gente começa aqui falando dos problemas nos FIIs de papel. Aqui a gente está comprando um pacote de dívidas imobiliárias, ou seja, tem uma empresa do lado de lá, uma incorporadora, um hotel, que recebeu um dinheiro antecipado e vai pagando aos poucos, geralmente via CRI, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, o fundo de papel é um punhado de dívidas ali e você precisa que o cara lá da ponta continue pagando para não comprometer a sua renda mensal. Investir direto em CRI não é ruim? O CRI individualmente ele não tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, né, o FGC. Você pode até fazer. Então, uma das vantagens do fundo imobiliário de papel é você comprar uma cesta e dessa forma você diversifica o seu risco. Dilui o risco. Dilui, continua sem garantia do FGC, afinal de contas nenhum fundo tem FGC, né? Então, mas vamos pegar o exemplo aqui do Hectare CE, o HCTR 11. Em 2020 e 2021 a cota valia ali os seus R$70 aí, você tá vendo aqui no Investidor 10, e o fundo pagava mais de R$2 de dividendo todo mês. Era o queridinho do mercado lá. Até que em 2023 os CRIs da carteira começaram a não pagar. Então teve hotel em Gramado, em Foz do Iguaçu, tudo atrasando. E o que aconteceu? A cota despencou. E hoje, em abril de 2026, o HCTR é negociado na casa dos R$20. E olha que bizarro, ó. Lembra lá do dividendo que era R$2? Hoje ele tá na casa dos 23 centavos. E tem mais, né? Aí você olha o dividend yield, olha a pegadinha, que é o tanto de dividendo pago em função do valor da cota. O que você olha? Dá mais de 18%. Aumenta a porcentagem, mas é porcentagem de nada, né? É isso. O dividendo minguadinho ainda é alto comparado com o valor da cota. E outra armadilha, né? Nesse preço atual, o fundo está sendo vendido por menos de 20% do seu valor patrimonial. Aí você pega e olha, tem o dividend yield alto e é mais barato do que vale. Promoção, né? E só a mãe da gente que colocou filho esperto no mundo, né? Olha aí a carteira com só 12% dos títulos pagando em dia. Quem olha só preço e dividendo fica aí achando no tradicional brasileiro, né? Levei vantagem. Mas e você? Você faria esse acordo? Parece um mau acordo. Você faria? O preguiçoso se ferra, né? Cara. Ou talvez a pessoa quer simplificar demais uma coisa que não dá pra ser tão simples assim. Nossa, e hoje cheio de IA, né? Dá pra fazer um negócio bonitinho. Hoje dá, com certeza. Mas muito mais legal que isso, se inscrever no canal, né? A gente não pediu isso hoje. E a gente já falou sobre aplicativos que ajudam nisso. Exato. Um monte de outras coisas. Todas as semanas vídeos de graça aqui pra você. Mas, e os fundos de tijolo? Aqueles que compram prédio de verdade, né? Galpão, shopping. Tem problema? Tem a vacância, né? Tem a vacância, que você sempre coloca essa vaca aqui. Mas não é só isso não, Bruno. Não. O imóvel envelhece, né? Se o fundo não guarda dinheiro para reforma, o que o mercado chama de capex, já ouviu falar? O prédio vai ficando ultrapassado. E aí o inquilino pede desconto, a vacância sobe e a cota cai. A localização fica ruim também. Exato, né? Olha esse ponto, ó. Na Faria Lima, onde estão os prédios mais chiques, né? Mais tops, os chamados AAA, mais modernos do Brasil, o metro quadrado já chega perto de R$300 de aluguel. Enquanto isso, os prédios antigos da categoria C, que estão em localização ruim, sabe? Eles seguem com vacância alta e o aluguel em queda. Se o teu FII tem imóvel velho, mal localizado e sem um plano ali de modernização, o destino é um só, né? A cota desce enquanto o gestor inventa uma desculpa. A administração ruim não tem jeito. Exatamente. E vamos colocar daqui a pouquinho isso como sai do seu bolso diretamente. Essa é uma forma indireta, já você vai ver como isso sai do seu bolso diretamente. Porque agora entra em prática uma coisa que destrói o patrimônio ali de quem comprou antes, do cotista antigo, as emissões abaixo do valor patrimonial. O que é isso? Um FII, ele precisa emitir cotas novas para crescer, sabe por quê? Porque a lei manda ele distribuir 95% do resultado do caixa, né? Então não sobra dinheiro para ele comprar um imóvel novo, como é que ele vai crescer? Então ele tem que chamar mais gente mesmo para colocar dinheiro no fundo. Só que, se você já percebeu, olha lá, Bruno, o bolo é o mesmo. E tem mais gente querendo comer. Significa o quê? A sua fatia fica menor, né? Não vai dar muito
para comer, né? Para encher a pança. Isso se você não resolver entrar no jogo adquirindo novas cotas, é claro, né? O problema é quando a emissão sai por um preço menor do que a cota vale. Tipo assim, no dia seguinte, o valor patrimonial por cota, o que vai acontecer? Ele vai cair para todo mundo. E quem já estava dentro foi diluído na hora. E aí um exemplo real, o HSA F11, né? Ele anunciou uma oferta de R$ 85 por cota, com custo adicional de R$ 2,35, ou seja, o valor patrimonial na mesma data era pouco mais de R$ 91. E o mercado o que fez? Reagiu mal, claro, né? A cota caiu quase 7% e a emissão acabou sendo cancelada. Mas nem toda emissão é cancelada, não. Na maioria das vezes ela sai, o dinheiro entra no caixa do fundo e o cotista antigo só descobre que ele perdeu o valor quando ele olha o relatório do mês seguinte. Isso acontece até com os fundos grandes e respeitados, né? Em fevereiro desse ano, o HGLG11, que é um dos maiores FIIs de logística do país, fez a 10ª emissão, a 11ª, na verdade, emissão. O valor anunciado foi o patrimonial, né? R$ 166,58 por cota. Até aí parece que tudo bem, né? Só que os custos da oferta foram jogados para dentro do próprio patrimônio do fundo. Na prática, o valor patrimonial efetivo depois da operação foi estimado ali para cerca de R$ 166,20. Parece pouco, né? Mas a captação foi estimada em R$ 700 milhões e a emissão foi direcionada só para investidores profissionais, o que dispensou a Assembleia. O dinheiro foi usado para comprar ativos de outro fundo da mesma gestora. Seria uma transação circular, sabe? O ativo sai de um bolso e vai para o outro, né? Sai do fundo da casa, vai para outro fundo da mesma casa e a gestora fatura ou faturaria, né, nos dois lados. E tem mais uma armadilha e essa talvez seja a mais silenciosa de todas, Brunão, o endividamento. Ué, mas FII pode pedir empréstimo no banco? Exatamente, não pode ir lá pegar dinheiro, empréstimo lá diretamente no banco, a lei proíbe, mas tudo tem um jeito na vida, Bruno. É um jeitinho. Ele pode fazer uma coisa que dá quase no mesmo, ele pode comprar um ativo parcelado com anos de carência, ou seja, tá endividado, né? Tá alavancado. E parecia ser uma boa ideia lá em 2021, quando a Selic chegou a 2% ao ano e o dinheiro era quase de graça. Muito gestor foi lá, comprou uma dívida barata na época, comprou imóvel, bombou o dividendo e virou o queridinho de nós investidores. Só que a Selic não ficou em 2%, como você bem sabe, né? Disparou para 15%, caiu para 14,75% agora esse ano. E quem estava devendo passou a pagar muito mais caro. Em FIIs alavancados, a despesa financeira chega a comer até 35% da receita do aluguel que você recebe. O inquilino paga, mas o dinheiro não chega para você, o cotista, né? Passa reto para tapar o rombo da dívida. O caso mais didático é o do REC T11. Em 2023, o fundo estava com um endividamento de 200 milhões e cortou o dividendo mensal de 54 centavos para 40 centavos, queda de quase 26%. E no dia do anúncio, a cota caiu mais de 10%, claro, né? Ou seja, o investidor vai para o fim da fila, ele perde quando o FII não paga o dividendo, porque o fundo teve que pagar o que deve antes de pagar o investidor, né? E daí se ele resolve vender, ele tá vendendo a baixa, né? Porque tá valendo menos. Sim, que provavelmente o mercado deve ter punido isso, né? Deve ter caído a cota e aí você perde dos dois lados. Se faltar dinheiro, quem fica esperando no caso é você, mas não para por aí, olha só. O HSML11, que é o maior FII de shoppings da HSI, ele carrega hoje, segundo o relatório da XP, né, de fevereiro desse ano, cerca de 630 milhões em passivos financeiros, com alavancagem líquida de 19%. Detalhe, tá? Nos Estados Unidos não tem o equivalente lá aos FIIs nossos, que são os REITs, só que compara, mas não faz igual, né? Lá são como se fossem ações na bolsa mesmo. Eles são os primos dos FIIs, só que lá eles abatem a despesa financeira do imposto de renda. Aqui no Brasil não tem esse benefício, ou seja, a dívida desce inteirinha no colo de nós, realizacionistas, ou melhor, cotistas, né? Mas não cobra imposto de renda também quando a gente ganha. É, quando ganha não cobra imposto de renda, tem esse detalhe também. Mas já pagou tudo antes, né? Então essa comparação com os Estados Unidos o povo gosta de fazer, né? Só que, ó, abre uma empresa lá e abre aqui pra você ver como é que é diferente. Em dólar, tudo é diferente. É, exatamente. Mas por que os gestores fazem esse tanto de bagunça que a gente tá falando aqui, Brunão? Pois é, por quê? E como fazer para investir bem em FIIs? A gente vai para a parte mais importante aqui do vídeo, mas antes aquele recado para você que investe em FIIs, né? Você já tá no vídeo certo, ou até em ações na bolsa. Por quê, Bruno? Tá chegando o quê? A hora
de você prestar contas pro felino maldito, o leão da Receita. Lá vem. E uma parte que eu sofria muito era declarar os investimentos na bolsa, né, os FIIs, fundo imobiliário, tudo isso no imposto de renda. Se você já fez na unha, você sabe exatamente o que eu tô falando, né? Bens e direitos, provento, que pode ser o mesmo provento. Você não sabe se é JCP, você não sabe se é dividendo, provento em trânsito, tem também o CNPJ das ações, dos fundos imobiliários, que cada um tem um. É um porre, né? E com risco, inclusive, de você errar e levar um fumo bendito ou maldito, né, na malha fina do leão da Receita. Só que agora dá para você resolver isso, sabe quanto ou em quanto tempo? Em 5 minutos. Olha aí. Com o app Grana, né, na função de declaração automática. O que ele faz? Ele calcula para você e organiza os dados da bolsa, gerando um arquivinho ali para você importar direto no programa oficial da Receita e já vem os campos todos preenchidos, meu amigo. E o app Grana é a única solução de IR que já recebeu investimento da B3, é recomendado inclusive pela própria Bolsa Brasileira. Então é coisa de minutos ali, você tira um peso enorme das costas, já tá chegando a data final, né? Você não entregou ainda, meu amigo? Larga de sofrer, assina o Grana App, vale cada centavo. Link para você no comentário fixado. E se você usar o cupom DINHEIRO, leva ainda 25% de desconto no plano Mais Grana anual. Não perde tempo, o prazo para entregar já tá rolando. Aliás, está acabando, né, meu amigo? E aqui chega o centro do problema. Por que o gestor emite cota abaixo do VP? Ele endivida o fundo, compra ativo para inflar o tamanho, mesmo sabendo que isso machuca você que é cotista. Diga aí, Brunão, qual é o motivo? Para tentar ganhar mais dinheiro. Que coisa, não? Follow the money, my friend. Ele ganha um percentual em cima do tamanho do fundo, né? As taxas de administração variam ali de 0,25% a 2% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado. E se o fundo dobra o tamanho via emissão, você concorda que a receita da gestora dobra? Se a cota cai, não faz diferença nenhuma para ela, né? Se a cobrança for sobre o total administrado, não é sobre o lucro que você teve, né? Isso aí não importa nada. As emissões abaixo do VP são quase sempre o que a gente chama de anticotista. Ela dilui quem está dentro, infla o fundo, aumenta a taxa recebida pela gestora e quem paga a conta é a cota que você segura. Se você não quiser falar que é você mesmo, né? É tudo no nosso. Bom, mas agora, o que fazer com tudo isso? Primeiro, antes de olhar o dividendo, antes de olhar o yield, antes de qualquer coisa, olha ali o histórico do valor patrimonial por cota do fundo nos últimos 3, 4, 5 anos. Dá para você ver isso, inclusive, lá no site Investidor 10. Se esse número só cai, sinal de alerta, tá, meu amigo? Só que também não adianta nada olhar isso e não considerar inadimplência, né? O valor a receber pode ser alto, mas se do lado de lá tiver o seu Madruga, né? Você concorda que vai ficar bem mais difícil. Complicado. Nos fundos de tijolo dá para você acompanhar também. De novo, você colocou aqui, Bruno, na vacância? De novo a vaquinha aí. De novo. Pega aí o histórico de emissões do seu fundo, né? Vê quantas foram feitas nos últimos 3 anos e aí você compara direitinho com o preço de cada uma com o valor patrimonial da época, considerando também os custos da oferta. De quanto em quanto tempo a gente tem que olhar esse relatório aí pra gente ficar em dia? Então, olhar todo mês, inclusive olhar só o relatório, né? O relatório geralmente só traz algo bom da empresa, né? Lógico que não pode mentir, mas ele é todo florido ali para você, né? Se olhar pelo Investidor 10, por exemplo. Por exemplo, você pode fazer isso. Eu recomendo que você faça pelo menos uma vez a cada 6 meses, 1 ano fica mais difícil de fazer, mas cuidado também para não ficar fazendo muito giro, né? Compra e venda a qualquer momento, você vai pagar mais imposto de renda e você vai acabar saindo de bons ativos achando que você tá enxergando alguma coisa que o mercado não tá também, que é um viés de análise, né? Ficar te deixando ansioso não é Tudo bom. na vida é equilíbrio, né? Nem de mais e nem de menos, né? Você tem que viver a sua vida, que é o que dá dinheiro, que é o que faz você realmente prosperar. Agora, os investimentos, ou você cuida sozinho, dedicando esse tempo extra aí, ou se você não tiver, já sabe, também tem link pra gente cuidar do patrimônio por você, com o mesmo zelo que eu cuido do meu patrimônio, também com a mesma estratégia lá na Lumen, que a gente faz a gestão da sua carteira para você ganhar dinheiro com o que você mais sabe fazer, que é o seu trabalho. E continuando a análise dos FIIs, né, se a emissão saiu abaixo do valor patrimonial, o cotista antigo correu o risco de diluição, principalmente se ele não exerceu o direito de preferência. E se meses depois a operação, né, essa nova captação, ela não trouxe melhora na cota, em resultado, ou em dividendo, ou em patrimônio, qualidade do portfólio, aí sim a gente pode considerar que aumentou muito a chance da emissão ter servido mais para crescer o fundo do que gerar valor para a gente como cotista. Lê o regulamento, confere direitinho a taxa de administração, como ela é cobrada, abre o último relatório, vê aí o nível de endividamento, dá para você inclusive dividir a dívida pelo patrimônio líquido para você ver o grau de alavancagem. O fundo com mais de 20% de dívida em cima do patrimônio é sinal amarelo, né?
E quanto maior for essa alavancagem aí, maior o risco da pressão no caixa e menos dividendos você vai ter no seu bolso. Ou seja, dá uma olhada aí o histórico do valor patrimonial por cota junto com o retorno total, inadimplência, emissões, dívida, prazo da dívida também, o indexador e também a qualidade do portfólio. Não fica confiando numa métrica só. Já vai anotando o prompt aí. Bom, e agora, José, hein? E agora, Louro José? Fundo imobiliário é ruim? Ah, será? Pode ser sim um excelente investimento. Eu, inclusive, vejo muitas vantagens, né, com relação a investir em um imóvel físico de grande valor. Eu vendo e compro quando e quanto eu quiser, na hora. Compro um pouquinho, ou vendo só um pouquinho, ou compro tudo, vendo tudo. Eu não fico empacando o meu dinheiro num lugar só, sabe? Eu sou dono ali de shoppings chiques, escritórios na Faria Lima, depósitos lá do Mercado Livre, da Amazon. E os meus inquilinos, como eu acabei de falar, são os melhores do Brasil, não é o seu Madruga. O meu dinheiro não fica empacado ali numa cidadezinha aqui como a nossa, mas esse sou eu nesse momento, né? Hoje de imóvel eu só tenho a minha casa própria e que, diga-se de passagem, nem investimento é. Mas o FII está muito longe de você deixar tudo aí no piloto automático. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima da distração do coitado do cotista. Toma distraído, hein? Banco, gestor, administrador, corretor, intermediário, credor. Se você quer proteger e fazer crescer o seu dinheiro, que você levou anos para juntar, não dá para você ficar olhando só dividendo caindo na conta ali todo mês não, tá? O mercado de FII não é ruim. Ruim, vamos falar aqui, é quem entra sem olhar direito. Mas ainda assim, tem gente que chama FII de conta do vigário. Sabia dessa, Bruno? Eu sabia. E os institucionais, que são dinheiro gordo de verdade, nem passam perto dos FIIs. Significa que é ruim? O que você pode tirar disso? É o que você vai descobrir nesse vídeo que está aqui do lado. Eu te vejo do lado de lá.